Eu sei de uma coisa, viu? Neste momento Deus vai falar ao teu coração. Você vai ouvir e ser grandemente abençoado em nome de Jesus. A palavra de hoje está em Tiago capítulo 2, versículo 14. Tiago capítulo 2, versículo 14. Você pode estar aí abrindo a tua Bíblia, né? E acompanhando conosco essa palavra de fé para o seu coração, tá certo? Tem um tempinho para você abrir a sua Bíblia? Vamos lá, né? Tiago 2, versículo 14. Que diz assim, meu irmão: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e estiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá disso? Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Graças a Deus. Observe essa palavra para que você venha pôr em prática. Se alguém te disser tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? É uma pergunta, né? Pode observar uma coisa, irmãos. A fé anda junto com as obras andam junto com a fé. Para você dizer, eu tenho fé, e não apresentar as obras, não vai adiantar nada, será vã essa tua fé, como diz a Bíblia. Porque é necessário, automaticamente na fé, você apresentar as obras, as atitudes, as ações. É isso que é a fé, né? A crença em Deus. Se você lembrar aí do rapaz que duvidou de Jesus, né? O discípulo chamado Tomé, ele tinha, né, as obras, olha como é a coisa, mas ele não tinha o quê? A fé. Ele praticava ali as obras de Jesus, mas não tinha fé. Tanto é que quando foi necessário ele acreditar em Deus, ele duvidou. Quando foi necessário ele acreditar nas palavras do discípulo, só Jesus esteve aqui, ele duvidou totalmente. E o ensinamento de Jesus para nós nesta noite é só um: é que você tenha fé juntamente com as obras. E como ele diz aqui no versículo 15, né? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes coisa necessária para o corpo, que proveito virá daí? Você deu para entender? Meu irmão, não adianta dizer que tem fé se não tiver as obras, né? Alguém está necessitado, dê o que comer. Dê o que comer, o alimento ali, né, do corpo. Você não está proibido de dar o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Que aí você já pratica a fé com as obras, né? Dá Jesus para a pessoa, mas também dá o alimento, dá a vestimenta que ela tanto necessita. No versículo 17 diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma.
Não adianta dizer que tem fé. Quantas pessoas dizem, eu tenho muita fé em Deus, eu acredito muito em Deus. Mas quando vem as rebordosas, quando vem a dificuldade, cadê aquela fé em Deus? Né? É aquele povo no Egito, ali, né? Saindo do Egito. Aí está no deserto. Daqui a pouco, quando se deparou com o Mar Vermelho, eu quero voltar, eu preferia morrer no Egito. Por quê? Porque viu ali uma dificuldade na sua frente. E na verdade, não existia dificuldade, porque se Deus mandou, meu irmão, Deus garante. Se Deus determinou, o milagre vai acontecer. Foi Deus que falou, pode sair que eu vou levar você até a terra prometida. Mas muitos incrédulos, muitos duros de coração, impediu até melhor o operar de Deus. Impediu até de Deus agir mais na vida deles. A ponto de que a maioria deles morrer no próprio deserto, né? Porque não usou a sua fé, só fazia se lamentar, né? Só fazia choramingar. As pessoas que dizem ter fé em Deus, têm que ter fé em Deus. E não é só no momento que está bom. Não é só naquele momento que está tudo legal, não, meu amigo. A fé é para ser mostrada principalmente na hora da dificuldade. Na hora que está pegando mesmo, na hora que está tudo ali, sabe, o deserto seco mesmo, com aquela sede, você ali. Não, eu confio em Deus. Eu acredito em Deus. É como aquele homem que a gente pregou outro dia aqui, que Jesus falou assim, eu vou até a tua casa. O homem disse, não vá na minha casa não, Senhor, eu não sou digno. Pode mandar uma palavra que meu filho, meu céu vai estar curado. E Jesus diz, nunca vi tanta fé em Israel. É assim que tem que ser, meu irmão, a fé. Você tem que acreditar. Acreditar, como é que você fala, pastor? Tem que acreditar. Porque se você acreditar, você vai receber os milagres de Deus para a sua vida. Você vai receber, né, o que você pede. Porque quem pede recebe, mas tem que pedir com fé. Tem que acreditar no manifestar, no operar de Deus, né? Porque a fé sem as obras, ela se torna morta. Então, creia não só de palavras, creia também com as obras, meu irmão. No versículo 19 diz assim, mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha só, então não diga somente que tem fé, tenha também as obras, meu irmão. Não deixa ninguém duvidar, né, do poder do Deus que você tem. Porque teu Deus é maior do que essa situação, do que esse problema. O Deus que você segue, que você acredita, é maior do que tudo. Então, na hora da dificuldade, acredite, o Senhor está contigo e nenhum mal vai te suceder, meu irmão. O milagre vai acontecer em nome de Jesus, porque tudo é possível para aquele que crê, para aquele que acredita no milagre, para aquele que tem fé no Senhor Jesus. Tudo é possível. Quando Marta ali, chorando, né, Jesus chegando para poder salvar o seu irmão, mas aí, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus disse o quê? Se creres, verás a glória de Deus. Fique tranquila, seu irmão vai ressuscitar. Tudo é possível, meu irmão. Acredite. Esse problema que você está passando aí já caiu por terra em nome de Jesus. Esse mal já foi embora em nome de Jesus. Use a tua fé e determine. Saia em nome de Jesus, porque o nome de Jesus, ele tem poder. Acredite. E no versículo 20 diz assim, ó. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Deu para entender aí? Não adianta só dizer que crê. Porque o diabo também crê. Ele sabe que Deus existe, ele sabe que Deus tem poder. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui com esse versículo é o seguinte, olha, não adianta só crer não, tem que praticar a obra, tem que praticar a fé. Sua fé tem que ser verdadeira, sua fé não pode ser mentirosa, sua fé tem que ser real, sua fé tem que ser inteligente, não pode ser uma fé de boca para fora. Não seja igual aos outros, seja uma pessoa determinada e acredite. Não viva somente de glória, aleluia, que não resolve muita coisa não, viu? O que resolve é você agir sua fé e ser abençoado no nome de Jesus. E assim, aí sim você glorifica a Deus em todo tempo, em todo momento. Não adianta ser religioso. Não vai adiantar nada. O que adianta, meu irmão, é você praticar a sua fé. Porque eu tenho certeza de uma coisa,
é o que Deus gosta, é o que Jesus se alegra. Quando a pessoa é determinada, quando a pessoa acredita no seu milagre, aí tudo acontece para a glória de Deus e para a sua vida, minha irmã e meu irmão. Tenha certeza de uma coisa, ó, o milagre acontece. Tu crês que é um só Deus? Faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem, olha só, ó homem vã, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Quer dizer, Abraão, a Bíblia diz que ele era o pai da fé. Abraão era o pai da fé, né? É o pai da fé. E quando Abraão, ele apresenta seu filho, né? Deus, melhor dizendo, Deus pede seu filho. Abraão não pensou duas vezes. Foi o Senhor que me deu. Ele está pedindo, então aqui, Senhor, vou te dar. E aí você vê as obras. Quais são as obras? Ele simplesmente pega seu filho pela mão e vamos lá, meu filho. Vamos que Deus está nos chamando. E vai oferecer Isaque em sacrifício. Então ele acreditou. No último momento ali, quando Abraão levanta ali o cutelo, o punhal, seja lá o que for, uma faca, não sei. Eu só sei de uma coisa, Deus grita, não, Abraão, não faça isso com o menino. Eu creio que você me ama, eu creio que você acredita em mim, eu tenho certeza que você é homem de fé. Eu sei que você acredita em mim, você é obediente. E aí, na mesma da hora, né, aparece um animal para Abraão sacrificar a Deus. Mas antes disso, o menino pergunta, mas Senhor, meu pai, eu estou vendo tudo, mas cadê o sacrifício? E Abraão, pela fé, já diz o quê? O Senhor proverá. Deus proveu ou não proveu? Deus mandou ou não mandou? Mandou. E o milagre aconteceu. Olha só como é as coisas. Pastor Elicival. Verdade, pastor Marcos, é importante, né? O primeiro passo é você demonstrar que crer, demonstrar que acredita, você demonstrar a sua fé por intermédio dos seus atos. Não é só falar, eu creio, eu acredito, eu tenho certeza, tal, só falando. Você precisa agir. Ter uma fé que venha a ser uma fé que venha a praticar, uma fé prática e não uma fé teórica. Porque tem muita gente aí que tem uma fé teórica. Na hora do vamos ver, ele pula fora. Na hora de agir, ele pula fora. Então há uma necessidade. Na hora de louvar o Senhor, põe desculpa, não tenho tempo. Quando se chama para orar, para buscar a presença de Deus, aí você citou Marta, né? Maria. Marta, quando estava lá, aquela situação toda de Lázaro, ela duvidou. Então Marta estava em casa, quando Jesus vai lá, ela fica ocupada, ela tinha fé. Mas no momento do agir, no momento de dar atenção para Jesus, no momento de se aproximar de Deus, para dar atenção a Deus, para ter intimidade com Deus, a pessoa não tem tempo. Ela tem tempo para tudo. Ela tem tempo para passear, ela tem tempo para trabalhar, ela tem tempo, mas na hora de buscar um tempo para orar, para louvar o Senhor, para viver uma comunhão uns com os outros,